Olá, boa tarde hoje, sejam todos bem-vindos a mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Hoje estamos aqui para dar continuidade nessa leitura e vamos iniciar a leitura de um novo livro, o livro de 1 Samuel, que é Sabrina Trombim. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, você está vendo a live gravada e ela acontece todos os dias no meu Instagram, ao vivo. Hoje está acontecendo à tarde, mas ela sempre acontece de manhã, pela manhã, às 9 horas da manhã. Então sejam todos bem-vindos, fique à vontade, pega a sua Bíblia aí. A Bíblia que eu estou lendo é a versão NVT. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais um dia. Louvado é o Senhor por mais um dia, Pai. Obrigado pelo teu amor derramado em nossos corações. Eu peço que o teu Espírito Santo de Deus ministre profundamente, fale aos nossos corações por meio dessa leitura, por meio desse tempo de devoção, esse tempo devocional que nós estamos aqui reunidos para aprender mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, gente. A gente vai iniciar 1 Samuel e eu vou fazer aqui uma breve introdução, tá? Sobre o livro de 1 Samuel. Esse livro, ele foi escrito alguma época depois de 1930 antes de Cristo. O contexto dele é ainda aquele mesmo contexto lá de Juízes, que a gente leu agora, recente, terminamos de ler o livro de Juízes. Lemos ontem o livro de Ruth, em um único dia, nós lemos esse livro porque ele é bem pequeno. E tudo isso está se passando em um mesmo período, quando o povo não tinha rei. E os juízes governavam por alguns momentos, e por alguns momentos o povo não tinha nenhum tipo de liderança. E isso fazia com que as pessoas fizessem o que elas achavam que era bom aos seus olhos, mas que era abominável aos olhos de Deus. E em vários momentos, né, em vários cenários a gente viu isso. Mas não só isso. A gente viu no livro de Ruth também um outro cenário, e agora aqui no livro de 1 Samuel nós também vamos ver um outro cenário. Então, esse livro ele foi escrito para as gerações futuras dos israelitas, visando a exortação, o povo a manter devoção suprema a Deus, mesmo quando governados por reis terrenos. Nosso jeito de orar fornece uma boa ideia do que somos. Algumas pessoas tentam usar Deus por razões egoístas, enquanto outras buscam de modo abnegado ser usadas por Deus para os propósitos dele. Essas duas maneiras de orar e viver são enfocadas em 1 Samuel. De um lado, encontramos personagens como Ana, Samuel e Davi, vão ser personagens marcantes aqui neste livro, que buscam prioritariamente a Deus e a glória divina. Desejavam ouvi-lo e viver para ele. Proclamaram-no rei em sua própria vida. De outro lado, essas páginas estão igualmente repletas de pessoas como Ofni, Finéias e Saul, que afastaram Deus de sua vida. Qualquer pensamento ou palavra a ele dirigida significava apenas uma tentativa de manipulá-lo para realizar seus planos egoístas. Ao ler 1 Samuel, pergunte-se: o que meus hábitos de oração e adoração dizem sobre mim? Uau! Sensacional! A gente vai encontrar aqui nesse livro de 1 Samuel esse contraste que vai trazer para a nossa vida muito ensino. Muito ensino. Então, abra o seu coração aí, que o Senhor abra os seus olhos espirituais para que nós possamos ver além, deixar o Espírito Santo ministrar profundamente aos nossos corações. Amém?
Então vamos lá, vou colocar aqui 1 Samuel, agora, capítulo 1. Aqui, vou fixar. Muito bem, vamos lá. Eucana e sua família. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofine e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. A sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana a seu marido. Por que não come? Por que você está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Ai, um homem não consegue entender, né? O coração de uma mulher que deseja ser mãe, né? Verso 9. Ana ora pedindo um filho. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Lindo esse versículo 10 aqui. Então, fez o seguinte voto, sobre os votos. Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu. Meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E seu rosto já não estava triste. Uau! Olha só que lindo, gente. Ana ora ao Senhor, sem palavras, apenas com gemidos, com lágrimas. E ela sente que o Senhor a ouviu. O sacerdote ali diz: que seja feito, que o Senhor lhe conceda o que você pediu. Ela volta e começa a comer. O seu rosto já não está mais triste, porque ela se encheu de fé. A fé é uma certeza de que aquilo que a gente pediu, a gente vai alcançar, mesmo contra as circunstâncias.
mesmo contra os diagnósticos, né? Ali ela era uma mulher estéril e ela orou ao Senhor, aquele que faz o impossível acontecer. Verso 19. Nascimento e dedicação de Samuel. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Elcana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Meu Deus. Verso 23. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Elcana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Às vezes não é fácil, né, gente? No desespero, muitas vezes, a gente promete que vai fazer algumas coisas, mas na hora de cumprir, às vezes até coisas que a gente prometeu para Deus, a gente precisa receber do próprio Deus fortalecimento para cumprir para com Ele aquilo que nós fizemos um voto, né, que nós prometemos fazer. Olha só o que diz aqui. Então, ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Uau! Que lindo que aqui aparece, né? Essa menção de adoração ao Senhor. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, na Escritura, foi quando Abraão colocou a lenha nas costas do seu filho Isaque e disse: eu vou ali adorar o Senhor. E agora que Ana, que era estéril, que tanto desejava, era uma mulher humilhada, porque naquela época mulheres que não tinham filhos, elas não eram tratadas como dignas, elas eram a escória da sociedade. E ainda assim ela tinha um marido que a amava muito, mas para ela não era plena, porque ela queria um filho. E ela pediu ao Senhor, e o Senhor tinha uma necessidade. A gente vai ver aqui no decorrer da história que o Senhor precisava de um homem que fosse consagrado a ele. Nesse tempo onde as pessoas estavam fazendo o que bem queriam, o Senhor precisava de alguém, ele precisava levantar, ele precisava de um homem dedicado a ele. Então Ana vai de encontro aos propósitos de Deus. E Deus usa essa mulher que estava com seu coração ali totalmente quebrantado, disposta a gerar algo para o Senhor, não para ela. Aquilo ia satisfazer ela, mas ela não ia ser a dona daquilo. Ela ia gerar algo para entregar para o Senhor. Então o Senhor concede o desejo do seu coração, porque é assim que ele faz. Quando nós pedimos ao Senhor aquilo que é para o nosso egoísmo, para nosso orgulho, para nossa vaidade, nós não vamos receber da parte do Senhor. Nós até podemos receber, mas não foi o Senhor que deu. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas quando a gente ora e pede ao Senhor algo que vai corresponder aos propósitos do Senhor, ele tem satisfação em responder os desejos do nosso coração.
E a gente vê isso aqui em 1 Samuel, Deus dando a Ana esse filho que ela pediu. Agora, e aí ela adorou o Senhor, né? Ela levou ele, entregou lá, e aí diz, e ali adoraram ao Senhor. Porque a adoração, ela está diretamente ligada a sacrifício. Sacrifício. Muito forte isso. Então, vamos agora dar sequência. Vamos para o capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. A oração e louvor de Ana. Então Ana orou. Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me lembro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tanta arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. Ah, eu amo isso, saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. Uau! O Senhor empobrece alguns e enriquece outros. Humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Uau! Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei. Concede força a seu ungido. Verso 11. Então Elcana voltou para casa em Ramá, e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. Verso 12. Os filhos perversos de Eli. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão, e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim, eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes, o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não, entregue a carne agora, ou eu a tomarei à força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. Antes de Elcana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia: que o Senhor lhe dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor,
E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Verso 22. Eli já estava muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Verso 27. A advertência para a família de Eli. Certo dia veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor: eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados entre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre meu altar, queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Uau, que forte isso. Está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família, e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição de minha casa, e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar, mas seus olhos ficarão cegos, e seu coração se partirá, e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que minhas palavras se cumprirão, farei que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel que me servirá e fará tudo que desejo. Estabelecerei a família dele, e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então, todos que restarem de sua família se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento e pedindo: por favor, consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes para termos o que comer. Uau! Que forte, hein? Que forte. Um homem, né, que pelo que está escrito aqui, pelos desenhos animados que a gente vê, Eli já era um velho, né, um homem de idade, um senhor bem idoso e com muito peso. Era um sacerdote, seus filhos também serviam ali. Mas aqui fala que ele honrava mais os filhos do que ao Senhor. Aqui no texto até diz que ele, em certo momento, ele corrigiu os filhos. Ele deu uma advertência aos filhos. Mas ele não fez com que realmente os filhos obedecessem à ordem que ele estava dando. E por isso, o povo falava:
E o Senhor mandou esse homem, esse mensageiro, levando a ele essa mensagem. E aqui diz que eles iriam morrer no mesmo dia e que não ficaria nenhuma testemunha da família. Ninguém chegaria a ter idade avançada. Meu Deus. Negligência. Um homem que estava, vamos dizer assim, dentro da igreja, mas não estava sendo intencional na criação dos seus filhos. Não estava corrigindo os seus filhos. E olha que interessante, né? Quando a gente não corrige os nossos filhos, a gente não está honrando a Deus. Porque foi o que a mensagem disse aqui. Que por ele não honrar, por ele não corrigir os seus filhos, ele não estava honrando a Deus. Estava honrando mais os filhos, permitindo que eles vivessem da forma que eles queriam viver. Meu Deus, muito forte isso. Deixa eu ver aqui, gente, que hora é? Eu vou encerrar por aqui. E amanhã a gente vai dar sequência no capítulo 3, quando então Deus vai falar com Samuel. A gente viu um refrão aqui. E Samuel crescia em estatura e graça diante de Deus e diante do povo. Esse menino que foi gerado para um propósito. Vai ser lindo ver o que Deus vai fazer aqui. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, eu oro para que nós venhamos estar muito atentos nessa leitura. Que os nossos olhos se abram, que o Senhor revele ao nosso coração aquilo que precisamos estar atentos. Aquilo que te honra, Senhor. Ainda que muitas vezes nós vamos ter que impor uma certa autoridade vinda da tua parte, impor limites, pois sabemos que o Senhor é um Deus de ordem e aonde não há ordem não há paz. É necessário ter ordem, é necessário ter direção, ter instrução, para que nós possamos honrar ao Senhor como o Senhor deseja, como o Senhor deixou escrito na tua palavra. Em nome de Jesus eu oro, Pai, pedindo sabedoria sobre nós, pais, mães que aqui estão, que vão ouvir essa live. Que nós não venhamos ser negligentes com os nossos filhos, achando que a igreja, achando que os líderes, que pastores vão dar direção e limite aos nossos filhos. Não. Pai e mãe são as pessoas que o Senhor escolheu, determinou para dar limite, instrução e fazer com que os filhos estejam ali debaixo dessa instrução. Porque ao fazer isso, nós honramos ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, por graça sobre as nossas vidas, por sabedoria. E oro também, Pai, pelos nossos filhos, por essa geração de jovens de hoje, Senhor, para que eles tenham um coração disposto a obedecer. Por uma geração que se submete, por uma geração que obedece, por uma geração comprometida com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus! Beijo no coração de vocês. Tchau. Deus abençoe. Até amanhã.